Fala galera, estamos aqui de novo com mais um episódio do Quina do Mundo, um episódio especial no qual trataremos de pandemias. Eu acho que não podia ser mais conveniente. Eu sou Thiago Januzzi, estou aqui com meus amigos Paulo Jabado e André Gomes. Saúde, senhores. E aí, pessoal? Beleza. Como é que tá esse apocalipse em câmera lenta? Em câmera lenta. Foda, né, cara? Tá demorando mais do que eu imaginava, juro. Tá demorando mais do que casamento com missa, cara. Que saco, né? Não, tá louco. Então, Nossa. como eu estava discutindo anteriormente, eu acho que o foco nosso vai ser justamente não os números e tudo, porque o número que a gente discutir hoje, amanhã já é relevante, né? Até porque a gente vai discutir mais tarde o problema da relevância desses números no momento, a subnotificação, né, a falha que a gente tem nisso. Mas eu acho que o que a gente tem que discutir é as consequências, né? O que mundo virá após essa pandemia. Perfeito. Essa é uma discussão importante, tá? E porque, novamente, toda crise, como dizem os capitalistas, né? Toda crise é uma oportunidade. Tá? E agora, cara, você pode ter certeza, os caras com dinheiro já estão se planejando pro futuro. Então a gente tem que começar a planejar também, né? Fazer que nem os americanos, né? Que tem estocando arma, né? Não, isso é jogar dinheiro fora, né, cara? Isso é jogar dinheiro fora, porque... Não, isso aí é fetiche de incel, cara, quase. Ué, mas a gente pode estocar arma pra fazer nossa revolução comunista, cara. Sim, aí um tanque de guerra destrói tua revolução comunista, cara. Você acha que o 38 vai bem contra um tanque? Contra um Mesmo drone, tanque né, cara? do exército brasileiro aí, dos anos 60. Contra um drone. Mas e aí, o que vocês acham? Quais são as considerações iniciais que vocês acreditam que a gente possa discutir? Eu acho o seguinte, a gente tem que dividir isso em algumas coisas. Qual que vai ser o efeito na economia, certo? Que vai ter efeito, entendeu? Com certeza. Qual vai ser o efeito na indústria? Mas e também, eu acho que é um aspecto que é fundamental, qual vai ser o efeito, por exemplo, social, né? Costumes. Então, por exemplo, cinema. O que vai ser do cinema? Tá, show de música, boteco. Carnaval. Tá? Carnaval, cara. Carnaval, que eu sei que vocês curtem pra caralho, né? O que vai acontecer? Verdade. Exatamente. Então isso aí se a gente quiser preservar alguma coisa do que a gente gosta, a gente vai ter que começar a pensar agora. Exatamente. Mas então, sabe uma coisa? Existe o pré e o pós-vacina de qualquer doença contagiosa. E tudo vamos mudar como fazemos até ter uma vacina. Depois volta tudo a moda caralho, Zé Brasil, foda-se carnaval, beijo, abraço, dedada e os caralhos. O problema é o seguinte, você tá fazendo um negócio meio arriscado, que é achar que vai ter uma vacina logo. Não vai ter. Certo? Então assim, não, pode até ter, a gente pode dar sorte e as vacinas que já começaram, aparentemente já começaram a testar. A gente tá gravando aqui dia 26 de abril, né? Já começaram a testar algumas vacinas aí, acho que na China, na Alemanha, né? E acho que na Rússia também, certo? Se isso vai dar certo, não sabemos. Agora, lembrando que vacina também, por exemplo, ela pode proteger um indivíduo, uma parte, né? Sei lá, em vez de ele reduz a probabilidade de pegar a doença 50%. Mesmo uma vacina desse tipo já ajuda bastante. Por quê? Reduz a taxa de transmissão na sociedade. Exato. Aquela coisa. Então, assim, a gente não tem esse cenário ainda. Não acho que vai ser... Eu acho que não é bom a gente apostar muito que o semestre que vem vai ter vacina nova, certo? E até todo mundo inocular, testar, ver a efetividade, vai levar alguns anos ainda. Vai demorar. Vai demorar, cara. Isso não tenha dúvida disso. Sim, tudo bem. Isso vai mesmo, vai demorar. Por isso que eu acho que assim, pré-vacina e pós-vacina, porque vai acontecer a vacina. É vírus, foda-se, vai acontecer. Cara, Bom, AIDS é vírus a e não ser, aconteceu, exato. entendeu? Eu ia falar isso, eu me gripe, corrigi. a gente toma vacina, mas tá sempre dando surto. Então a gente não sabe ainda que tipo de... De doença que vai ser, Exatamente. entendeu? Como é que vai ser o Sim. negócio? Isso, a gente não sabe se vai ter Não, uma o vacina AIDS é efetiva. vírus, mas... Né? Não, AIDS é vírus, mas tem um controle, um certo controle. Se você pensar que as pessoas não morrem, mas em massa... Não, porque mas pegou... não é isso que eu tô... Mas não é por causa de vacina, é isso que eu tô falando. Eventualmente a vacina Sim. não é tão simples, só isso que eu tô dizendo.
pode ser uma doença tipo gripe, tá? Que vai sempre aparecer uma nova onda. É lógico que aí vai virar uma gripe. E assim, essa mortalidade que tem agora, né? A gente tem que lembrar de uma coisa. Pegou todo mundo de surpresa, entendeu? Então, como é que você trata isso aí? Cara, o pessoal tratava os sintomas, né? Do jeito que trata geralmente. Agora, os médicos já estão começando a aprender o que fazer. O que fazer, quando fazer, entuba quando, demora um pouco mais, põe esse remédio, faz isso. Coisa que antes não sabiam, né? Eu tava comentando, tem um amigo do meu pai, a esposa é enfermeira de UTI. Ela foi convocada a trabalhar, tudo. Parece que ela não estava mais trabalhando com isso, mas foi convocada a trabalhar. E ela tá dizendo, no começo, cara, jogava lá, era esperar, entendeu? Não tinha muito o que fazer. Ah, não consegue respirar, entuba. Agora já tem algum tratamento, já sabe fazer alguma coisa. Então o pessoal fica muito menos tempo, o tratamento é bem mais efetivo. Tá? Porque eles aprenderam um pouco a lidar. E com o tempo esse negócio vai melhorar, né? A infraestrutura vai melhorar também, quer dizer, o pessoal vai fazer mais leitos específicos para isso. Tá? Então assim, a merda vai dar agora. A segunda merda que vai acontecer, vai ter uma segunda onda disso aí. Sem dúvida. Que vai ser no inverno agora, quando começar o inverno Isso. na Europa e no hemisfério norte. Em Singapura, pelo visto, já começou a segunda onda do Covid. Já começou? Já, estão a segunda onda do vírus já. É que Singapura é país meio tropical, né? Eu não sei como é que é o clima, questão de chuva, essas coisas. Porque é aquela coisa, a gente tava falando um pouco antes de começar a gravar, né? Que boa parte da transmissão é dentro de casa. Familiar. Certo? Então é familiar. Ou seja, alguém vai pra fora, pega o negócio e transmite pra toda a família. Uhum. Na China diz que estão tentando identificar essas pessoas e isolando elas. Na base da porrada? Cara, nessa hora tem que ser, né, Na porrada e de um aplicativo, né? Eles têm um aplicativo, pelo que eu entendi, que tem umas cores, né? Dependendo da cor que você tá tabelado, você não pode sair de casa, né? Se tem um sinal vermelho lá no seu aplicativo, você não pode sair. Se você sair, você é preso. E tem limites lá, mas eu não sei muito bem como funciona isso. A porra do aplicativo tá enfiado no cu da pessoa, caralho? Ah, no celular, cara. Todo mundo isso aí eu acho que é o... Eu jogo fora o celular e ando pela rua, é isso. Eu não entendo esse tipo de controle por aplicativo. Parece Blade Runner, parece... Precisa ter alguma coisa um pouco mais prática. Tem que chipar a galera, eu acho que assim, se a gente precisa de um aplicativo... Se a gente precisa de um aplicativo pra falar é sério essa porra e se você fizer merda, tua família vai morrer... Então sabe, essas pragas só... Não é, cara, a gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo como, gente? Como a gente tá aprendendo, o caso de AIDS entre adolescentes tá aumentando, depois de tudo que a gente viveu. Sim, eles perderam o medo, não morrem mais. Exato. Tá aumentando entre velho também, tudo, ninguém né? tá aprendendo não, mano. Sim, mas é que a AIDS não mata mais, que você tava falando antes. O corona mata, entendeu? Mata ainda. Ainda. E vai matar muito ainda. Vai matar Sem muito dúvida. ainda, entendeu? Quando eu chegar na periferia em cheio, cara... Porra, imagina uma favela, cara. É que chegou e ainda tá começando. Sem né? dúvida, Nesse momento sem ainda é o dúvida. início, né? Não, você tá falando do inverno europeu, a gente tá esquecendo do inverno brasileiro, do inverno do hemisfério sul. É que a gente, o nosso... o sul pode ser um pouco pior, mas assim, a gente, por exemplo... Sei lá, cara, eu fico com a janela aberta no inverno numa boa, então ventila bem. Então reduz um pouco a questão lá do efeito diferença inverno-verão, né? Mas, com certeza, é agora que vai pegar. A gente tá só aquecendo, na verdade, porque o pico mesmo vai ser daqui 2-3 meses, cara. O que é desesperador, senhores, é desesperador. Isso, então, mas eu acho que a gente tem que... Vamos pensar então, né? A gente não chegou no ápice da doença ainda. Todo mundo concorda que o impacto econômico dela vai ser muito forte. Então acho que a gente pode começar com esse assunto, né? A parte da economia. Economia, indústria, né? Trabalho. Bom, sim. Cara, tipo, o comércio não parou completamente, mas praticamente parou. Sim. Você tem um monte de gente sendo mandada embora. Né? Eu não tenho visto números aqui no Brasil. E eu não sei por que a mídia... Eu não sei por que a mídia não tá divulgando isso. Mas você vê nos Estados Unidos que em 2 semanas mandaram 30 milhões de pessoas embora, né? Você acha que no Brasil é melhor? Exatamente. Não. Né? E a outra coisa, né? E aí o pessoal fala, não, é que no Brasil tem lei trabalhista. Peraí, metade da força de trabalho já tá na informalidade. Exatamente. Ou seja, não tem lei trabalhista porra nenhuma, né? A outra coisa é a seguinte, cara, o Brasil vem de quase 5 anos de crise braba. Sim. Tá? Já os Estados Unidos estava numa situação econômica razoavelmente boa até. É questionável, é isso. Dependendo do que você analisar, é melhor bem que a questionável. Mas assim, tudo bem. Melhor do que a gente, com certeza, né? Aí tem uma coisa que eu queria dizer. Pega, por exemplo, esse pessoal que vende salgadinho na rua aí.
que deve estar uma puta dificuldade para trabalhar agora, né? É lógico que eles devem estar vendendo do mesmo jeito porque não tem muita opção. Mas não estão vendendo nada, né? Agora, uma coisa que eu estava pensando, como é que eles se capitalizam para comprar essas coisas? É alguém que dá. Então eu imagino que é a mãe, a avó que está aposentada, que dá a graninha para os caras fazer o negócio. E quando essa avó morrer, né? A questão da pensão nas regiões pobres do país e entre a população mais pobre é fundamental, é o que mantém aquilo funcionando. Sim. Né? E se esses velhinhos, pessoal aposentado, começar a morrer, o que vai acontecer? Eu lembro, já faz coisa 1 ou 2 meses atrás, que tinha os neoliberais que estavam festejando, que ia morrer velhinho e ia melhorar a situação dos fundos de pensão. Né? Lascar isso, hein? Mas aqui no Brasil isso vai ser uma tragédia, cara. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, porque os velhinhos ainda sustentam, ainda criam. Os ainda netos sustentam. ainda Ainda criam os netos, sustentam os netos. Talvez não Giram uma necessariamente. economia. Mesmo quando não sustenta, né? Eles só aquela base. Olha, eu sei que morrer de fome eu não vou morrer. Então eu posso arriscar, tentar fazer um negócio, fazer uma exato. Gambiarra. Agora não vai mais ter isso. Exato. E ao mesmo tempo você tem algumas empresas como a Amazon tendo lucros recorde, né? Total. Aí é um aspecto que já, para depois da pandemia, a gente já sabe, né? Comércio de rua. Vai sofrer muito. Eu vai. acho que não sobrevive. Não sobrevive a isso aqui. Isso, uma coisa que eu queria entrar, mas eu só vou citar agora, depois a gente conversa com mais detalhes sobre isso, né? Essa questão da era digital, acho que agora sim a gente está entrando nela de fato, assim, a segunda fase dela que realmente, sabe, virou parte essencial da sociedade. Porque já se falava de revolução digital desde do final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Que quando a internet realmente começou a bombar, mas todo mundo tinha em casa, você usava para tudo e tal. Mas agora ela tornou-se essencial, né? Você precisa dela para pedir comida, você precisa dela pra fazer compra, você precisa dela para conseguir o auxílio da caixa, sacou? Então, agora eu acho que dos efeitos que a gente pode dizer dessa crise é a consolidação da era digital. Agora ela, de fato, é parte... Com certeza. Sabe, do dia a dia de todo mundo, que nem eu falei antes, né? Na China, usando aplicativo... Não vai mais dar pra fugir. Exatamente. Na China, usando aplicativo pra ver quem pode ou não sair de casa, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, o WhatsApp se transformou na maior fonte de comunicação do mundo, cara. É impressionante. É aqui, eu pego o WhatsApp, eu agora mesmo. Eu falei, porra, cara. Vem cá, que história é essa que o Zap só transmite dado que for mentiroso, hein? Como é que é? Como assim, mano? Ele tem uma inteligência artificial que, se você falar a verdade, ele vai cortar a mensagem, cara. Que isso? Pô, cara, faz todo sentido, cara. Acho que o gabinete do ódio lá deve conhecer bem isso aí, velho. Opa! Mas então, é sobre isso. A família assim, eu sou... Família expert nisso. A gente já fala sobre eles aí, porque tem um teste aí que... Tem uma CPI querendo ver um teste aí de um tal do presidente esfaqueado aí que disse que o cara pegou aí, mas não pegou não, tá ok? Enfrentou aquele homem, aquele atleta do caralho. Atleta. Mas, cara, flexão de pescoço ele é bom, né? Mas então, deve doer mais você fazer flexão de pescoço que ele faz do que fazer flexão de verdade, cara. Cara, eu acho que eu nunca fiz uma flexão de pescoço, velho. Eu também não, cara. Eu também não. É uma arte, entendeu? Pô, na minha época boa, cara, eu tava até comentando isso ontem, eu conseguia fazer 100 flexões, cara. 100? 100. Ah, você já puder, mano. Eu já fiz 50, várias, 2, 3 séries de 50, mas de 100 eu nunca fiz não. Agora eu só faço 3 no ombro dói, cara. Eu faço 3 de 12 no mês. Faz tempo que eu não faço, cara. Eu acho que eu não levanto meu peso mais não. Mas isso é um assunto interessante, né? Porque uma coisa que tá acontecendo nessa questão da pandemia, muita gente tá fazendo exercício em casa. Esses aplicativos de exercício, aula online, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela alugou uma bicicleta de spinning. E a academia que alugou essa bicicleta faz aula online pra quem alugou, né? Entendi. E você vê, olha que interessante, justamente isso. É uma franquia de spinning, cara. Então, mas nesse caso, o que era? Era uma academia mesmo, normal, que eles estavam parados, falaram, vamos alugar essas bicicletas enquanto isso, né? E o que eu acho, é muito possível que depois da pandemia, esse tipo de serviço vai continuar.
Vai. Sem dúvida, isso é importante. Ó, os serviços que são, vou dizer, offline, que você precisa tirar sua bunda para sair de casa para fazer, as pessoas viram que dá para você inverter isso. E você falou, Januzzi, perfeito. Cara, tem uma franquia gigante, que eu não vou fazer jabá aqui porque ninguém tá pagando nada pra gente. Por enquanto. E assim, agora tem cada esquina de São Paulo. É uma academia só de spinning. Então, cara, lota aula só de spinning. Não é academia. Você não tem personal pra ficar malhando o glúteo, nem o barriga. É spinning. O que eles fizeram? Porra, totalmente presencial. O cara chega lá com a toalhinha, faz 1 hora de spinning sua pra caralho e vai embora pra casa. Não tem como fazer. O que eles fizeram? Exatamente o que você falou. Os caras estão entregando as bicicletas nas casas das pessoas e estão fazendo essa videoaula com os aparelhos da própria academia na sala da casa dos alunos. Pra galera malhar o bumbum. Aí, eu acho que nesse Glúteos caso... saudáveis. Nesse caso, eu acho que vai ser meio a meio. Por que eu tô falando isso? Uma das coisas você ir na academia é você não ter os aparelhos em casa. O fato de você não ter os aparelhos em casa. Sim. Né? Ocupa espaço, esse tipo de coisa. E a outra coisa é a seguinte, cara. Mano, o pessoal vai na academia pra zarar, cara. Pra ver a mulherada, pra ver os homens sim, e... mas, por exemplo, no meu e caso... aparecer, né? Eu treino jiu-jitsu, né? Eu não tenho como treinar jiu-jitsu em casa. Vou treinar com cachorro, sabe? Não tem condição. Sim. Então eu vou ter que voltar pra Porra, academia. coitado. Você vai apanhar do cachorro também, cara? Porra, mano. É capaz que... Cara, eu sou tão ruim no jiu-jitsu que é capaz que ela ganhe, cara. Mas tudo bem. Mas eu vou ter que voltar pra academia. Não tem jeito, né? Vou normalizando a situação, eu volto. Sim. Não, eu acho que a academia não vai... Eu acho que a academia vai abrir espaço porque a questão é a seguinte. Eu não posso ter uma porra de uma bicicleta ergométrica aqui em casa. Sem condição de ter. Os prédios mais novos aí tem, né? A academia dentro do prédio, certo? E aí eu sei que tem muito pessoal que dá aula no prédio do cara. Agora, é lógico, para quem quiser fazer o negócio, vai ter essa opção à distância, né? Ok, então. Mas eu não acho que vai matar a academia, não. Não, matar não vai. O que você falou, existe uma outra coisa além disso. Mesmo porque é o seguinte, nós somos seres preguiçosos por natureza, até porque a preguiça era um modo de sobrevivência do nosso cérebro primitivo. E um pecado capital. Agora, E o pecado capital, graças a Deus. Tem muito serviço que era offline por definição. Sim. Que não necessariamente precisava ser. Eu vou dar um exemplo, eu tô falando offline, é só uma maneira de falar, Não. isso. Não, é uma expressão boa, cara. Eu vou dar um exemplo que assim, o que acontece? Cara, se tem uma coisa que não pode parar, as pessoas não podem parar de doar sangue, ponto. Isso é o Tá? Não verdade. pode. O que o Hemocentro do Rio de Janeiro fez? Falou o seguinte, amigo, entrou lá na Secov do Rio de Janeiro, que eu sei lá qual é a Secov do Rio de Janeiro, falou, Secov do Rio de Janeiro, porra, os caras não estão vindo aqui, claro que não estão vindo. Vocês Se tem um pediram lugar pra onde... eu não vir, né? Exato. Se tem um lugar que tem profissionais preparados para não se infectar, é no Hemocentro. Lógico. O cara tá trabalhando com sangue, então o cara já é, por natureza, treinado pra não ter contato a ponto de se infectar com nada. O que eles fizeram? Porra, eu vou aí. Libera esse salão de festa inútil que não dá pra fazer o churrascão da galera, e eu faço o seguinte, tem que valer a pena, né? Você pega esse puta condomínio do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca e tal, e fala assim, ó, galera, o Hemocentro do Rio vai estar aí sábado, de 9 da manhã até 5 da tarde. Quem quer? Aí os prédios, as pessoas se cadastram. Beleza, o cara chega lá, que eu falei do WhatsApp. O WhatsApp é o interfone. Seu Antônio, do 36, o senhor pode vir. Seu Antônio desce. Perfeito. Vai lá, Não. desce rapidinho. Puta desce ideia, rapidinho. né? Puta ideia. Faz, escolhe o sangue, as pessoas já estavam preparadas para não se infectar com sangue, agora também preparadas para não infectar o seu Antônio nem eles mesmos. E é um por vez, cara. No máximo 4 se o salão for grande, tiver ventilação em cada canto e mesmo assim. E aí eles continuam colhendo o sangue para poder não deixar um serviço que, pensa bem, porque envelopado na solidariedade, tu tem que sair da tua casa para entregar teu sangue, maluco. E agora, nego, dá pra fazer, entendeu? Se você se organiza, acontece. Né? Pô, e assim, ok, tem um custo a mais, vamos meter essas ONGs, ou nós mesmos, ou empresários, ou qualquer um que for. Vamos botar uma... Quanto custa essa porra, Hemocentro, ó? Pra fazer essa porra aí toda semana aqui no bairro de... Aqui no meu... Não dá no meu prédio, porque tem pouco... Aqui na minha rua. Daí isso, porra, a galera faz junta uma grana e paga o deslocamento dessa galera inteira. Tem coisas que eu acho que davam, não eram feitos por definição. Ninguém sabe explicar por que não eram feitos. E agora se abriu uma frente
que deixa as coisas mais práticas. Sim, verdade. Eu acho que isso é um legado. Tipo o legado da Copa. Gostei. Menos o monotrilho. Boa. E o 7x1? 7x1. Aliás, hoje tava rolando, já que o Paulo falou que hoje é 26/4, a final da Copa de 2000. de 94, cara. Ah, tá. Tá rolando a final aqui. Nossa, eu lembro claramente, cara, dessas Copas. Essa eu lembro bem. Agora, Tenho memória vívida disso. pandemia. Tá falando sobre pandemia, sobre epidemia, sobre Uma pergunta. tudo isso que... Fala. Desculpa, ô André. Continua. Tudo isso que a gente já viveu e nem soube que viveu. A gente já viveu epidemia sem saber que estava vivendo. E agora todo mundo sabe o que é uma pandemia. Todo mundo sabe o que é pandemia? Não, epidemia a gente vive sempre aqui no Brasil, né? Tem dengue, chikungunya... Não, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Exato. E a gente nem percebe que a gente está no meio de uma epidemia. Tá entendendo? Hoje a gente está numa coisa que é global. É porque assim, pandemia para mim são várias epidemias interligadas pela ponte Rio-São Paulo. Tô zoando assim. A gente vive epidemia todo dia, só que a gente não tem essa urgência, esse terror, esse pânico. Mas isso tem motivo pra isso. Então, vamos pegar a dengue. A dengue, cara, eu não transmito pra você dengue. Então vai depender dos mosquitos. Existe uma ação simples que é matar os mosquitos, reduzir a população de mosquito, que resolve ou mitiga o problema. Essa é a diferença. Então, por exemplo, de epidemia, eu lembro que teve aquela gripe suína alguns anos atrás. Sim. Essa foi a única assim, que eu lembro que o pessoal falando bastante, né? Mas diz que em 2016 teve uma aí que fez um estrago grande de gripe. Mas, porra, eu nem fiquei sabendo dessa. Exato, a gente passou por uma epidemia sem Passando perceber que batido. estava passando por Certo. uma epidemia. Desde o final do década de 90, a OMS e outros órgãos de saúde falam, a gente vai vir uma pandemia global. Imaginava-se, na verdade, que seria uma pandemia de influenza, né, de gripe mesmo, Sim. como foi a gripe espanhola. E já, assim, eu lembro, é muito interessante, eu lembro na década de 2000 e pouco, por aí, já se falava assim, vai vir, é inevitável. Teve o SARS, né? E Teve o SARS, né? que é coronavírus. Né? E sempre foi assim, nos próximos 10 anos a gente vai ter uma pandemia global de gripe que vai ser feia, vai matar um monte de gente e vai ser tenso o negócio. Ela só demorou um pouco mais pra vir. Mas Cara, é um processo aleatório. Isso que acontece. E, não, assim, só demorou um pouco mais para vir. Mas o que acontece? Por exemplo, eu tava lendo aqui um paper que é interessante, né? Que é um paper, ele foi encomendado por um banco americano sobre os impactos econômicos de uma gripe global, né? Uma pandemia global de gripe, né? E aí, o que eles fizeram? Eles usaram os dados, basicamente, que tinham, e são poucos dados mesmo que você tem, sobre a gripe espanhola. Esse estudo foi feito em 2007. E é muito interessante ver ele porque ele fala basicamente o que está acontecendo agora. Ou seja, os sistemas de saúde não estão preparados para isso. O impacto econômico vai ser algo não visto antes, né? Porque, por exemplo, a gripe espanhola teve um impacto econômico, mas ele foi mais. A recuperação dele foi mais rápida. Não é que foi no meio da guerra, né, cara? Foi no meio no final da guerra, vai. Não é só isso final também. Da Primeira Guerra Mundial, né? A questão do globalismo lógico. Era outro, né? Então, assim, você ter, por exemplo, 100 mil mortos na Pensilvânia não vai afetar o mercado, a Bolsa de Tóquio, sabe? O mundo não era tão interconectado como ele é hoje. Então, assim, você teve danos econômicos sérios, mas que eles tiveram uma recuperação, assim, em comparação com o que a gente vai ter agora, bem rápidas, né? Só que sim. O interessante desse estudo que eu li foi isso. Falou, cara, o mundo não está preparado para isso. Nem economicamente, nem de maneira sanitária, sabe? A gente não tem estrutura para isso. O que ele recomenda, assim? Ele fala assim, que os governos, de maneira geral, são inábeis em lidar com catástrofes, né? Ele usa, por exemplo, a questão do furacão Katrina nos Estados Unidos, né? Foi a ação do governo americano foi muito lenta, foi muito devagar para a recuperação do furacão. A ideia da sugestão, lembra que isso é para um banco, né? Então é uma questão de negócios. A ideia que eles tiveram é que assim, você tem que contar justamente com a iniciativa privada, né, e com tipo Cruz Vermelha, com bancos, com quem tem dinheiro para fazer alguma coisa, né? Que se a gente esperar o governo fazer algo, a gente está lascado. E lembra, esse papel americano. O problema aí é o seguinte, cara. Se você for esperar com o neoliberalismo, que é o que reina no mundo, faz 40, 50 anos, o que acontece? Vamos pegar em 2000. Eu vou investir numa infraestrutura para uma epidemia, sabendo que ela vai acontecer, mas não sei quando. Por que eu não jogo para frente? Tá? E aí aquela coisa, dinheiro no futuro não vale muito pouco. O que vale agora é o dinheiro imediato. Então, investimento agora vale muito. Isso aí é produto direto do neoliberalismo. Não tem jeito.
Entendeu? Se o pessoal gosta de falar que iPod, iPhone é produto do neoliberalismo, maravilha. E epidemia também, né? Sim, não, As duas coisas vêm você junto. pega, por exemplo, até o nosso novo ministro da Saúde, que estava preocupado com a compra de respiradores, né, dos ventiladores, falando que, mas aí a gente não sabe como vai ser, a gente vai comprar esse monte de ventilador e fazer o que com ele depois, né? Tava? Ele falou isso, antes de ser ministro. Isso... Agora, deixa eu fazer só uma colocação. E eu acho que é uma discussão que a gente podia ter. Quais epidemias, mais recentes, e eu estou dizendo recentes porque nós somos recentes aqui no planeta, não tiveram a ver com a imundície dos seres humanos? Cara, isso é uma pergunta muito boa. Cara, é menos do que você imagina. Não, mas isso É menos do que você imagina. Não, mas isso que você falou é algo interessante, sim. Porque é o seguinte, quando você fala de uma pandemia, ou uma epidemia que seja, é uma praga, é uma doença que ela tem um alto índice de mortalidade. E aí, por exemplo, você pode pegar uma discussão que se tem, né? Quando os europeus chegaram na América, a grande arma que eles tiveram, de maneira indireta, foram as doenças. Eles trouxeram varíola e uma série de doenças e até gripe mesmo, gripe normal, que devastaram as populações nativas, né? Aí o pessoal pergunta, poxa, mas por que beleza, os nativos foram infectados pelas... Isso é o que mais matou. É isso que mais matou os Exatamente, nativos, foram infectados pelas gripe, doenças europeias. varíola... Mas por que os europeus não foram infectados por doenças americanas? Pelo menos não por doenças tão letais como a gripe, varíola, o que seja. Essas doenças, que têm essa alta taxa de letalidade das epidemias, as pragas, de maneira geral, são doenças que vêm de animais domésticos pra gente, né? Animais domésticos, leia-se o quê? Animais como porco, vaca, galinha. Na América, você teve poucos animais desse sentido. Você tinha o que? A lhama e um outro bicho. Já na Eurásia e na África, você já tinha uma série de animais que você podia... Você não tinha rebanhos. Exatamente, você não tinha rebanho. E é nesse contato direto com o animal que pode ocorrer essa mutação no vírus que ele consegue pular entre espécies e infectar o homem. Então, uma gripe, que seria uma gripezinha, bom falar esse termo, para uma vaca, por exemplo, ela é absolutamente fatal para o homem. E é isso que é a questão. Sim. Então, assim, tem a ver, sim, a questão da imundície, né, da sujeira. Mas é a questão de contato com o animal de rebanho, né? Com o animal... Não necessariamente, vamos lá. Não necessariamente. A peste negra, por exemplo. Cara, pensa que aquilo... Na época da peste negra, ok, foi a pulga montada no rato que depois foi pra gente e infectou. Só que naquela época, amigo, os seres humanos tinham pulga, porque o saneamento básico... Pera. Pulga, cara, tinha... Meu pai falava do problema de pulga, tá certo? Há 30 anos atrás, pulga era um problema sério. Exato. Né? Então não é nem tanto questão de higiene. Não. Tá? Era uma realidade da vida. Exato. O que acontecia? Eram bichos em cima de bichos que infectavam bichos. Cara, a pulga que dava no rato infectava a gente. Qual é o contato que você tem com o rato hoje, no dia a dia, pra você pegar 25% da população mundial e mandar pro saco? Cara, é mais que você imagina, eu tô viu? falando que a nossa proximidade com... Animais é o que a gente tem hoje com mosquito que transmite a dengue, cara. Você tem lugar... Por que o mosquito da dengue... apareceu um dia desse aqui, um mosquito com a patinha dele toda coloridinha, que é um mosquito transmissor Aedes aegypti. Não quer dizer que ele esteja contaminado ou não contaminado. Apareceu um dia aqui. Foi assassinado aqui no banheiro de casa do lado da minha filha. Não necessariamente ele teria ou não a doença. Estou falando o seguinte, quando você tinha lá uma sociedade totalmente porca, que você cagava num pote jogado pela janela, onde as pessoas cuspiam na rua normalmente, e as pessoas cagavam para isso, você tinha mais contato com isso. Tô falando antes do mundo globalizado, que você não precisa mais ter isso. Basta o seu vizinho, seu merda, que ele tá colado com você. O que você falou da favela, que é parede com parede, não é parede, é um tapume com tapume, com buraco pra um... E é um monte de gente vivendo junto, né? E que é um buraco onde passou um cabo net, um gato net que fura todas as paredes ali da metade de uma certa comunidade, você tem um buraco aberto entre casas. E quando chove, isso, é uma desgraça, sobe tudo, né? Porque também não tem o poder público que Exatamente. nem Mas eduque. só uma curiosidade, né? Eu lembro, alguns anos atrás, eu li
estimavam que tinha o Ceasa, aqui em São Paulo, tinha uma população de ratos de 5 milhões de ratos. Caralho, é muito rato, velho. Não, é por aí, cara, é por aí. Você sabe quando o pessoal fala comida, qualidade de comida, eles não falam que não pode ter cocô de rato, tá? Eles falam que tem que ter uma porcentagem, sei lá, uma parte por 1 milhão de cocô de rato. E é cocô de rato e Pelo pedaço de rato, então. E pedaço, pelo, cocô e pedaço de inseto também. Exatamente. Então, por exemplo, tem um número aceitável, mas você tem inseto no chocolate, você tem inseto no seu Nescau, sacou? Seu todinho gelado que você toma de manhã cedo, tem cocô de rato e tem patinha de barata, velho. Tem jeito. Não, pelo. Minha mãe é louca, velho. É a louca do pelo de rato e pata de barata em molho de tomate. Ela disse que leu alguma coisa no rótulo de um molho de tomate que dizia que tinha número aceitável de pelo de rato. Mas é isso, porque você vai ter, não tem como evitar, entendeu? É aquela coisa, os venenos de rato melhoraram muito, porque o rato é um bicho esperto, então se você coloca o veneno e mata na hora, ele não vai comer mais. Agora o que eles fazem? Põe um veneno de ação lenta. Então ele come o bagulho e leva a comidinha envenenada pra toca dele lá, pro ninho, e aí envenena todos os outros ratos. Aí o problema é achar o ninho, porque vai ficar um puta de um cheiro de carniça depois, né? Mas assim, rato doméstico, assim, é um problema que resolveu, cara. E é fácil de resolver. Você compra o bagulho, resolve assim fácil. Agora, em grande escala, produção, Ceasa, navio, isso vai ter, cara, vai ter. Mas eu concordo, a higiene mudou muito. Mudou mas muito. Olha, a higiene melhorou em escala global. Só que a proximidade das pessoas aumentou. Será que aumentou? Eu acho que não. Eu tenho as dúvidas. Eu acho que não. Tenho dúvidas Meu Deus. Meu Deus. Tirando a China e talvez um pouco da Índia e tal. Não. As pessoas estão muito mais... Meu Deus, a gente se empilha. E como é que você acha que as pessoas viviam antes, cara? Então, só que não viviam... a diferença é o seguinte. As pessoas antes se empilhavam, só que não tinham contatos com outras culturas para criar uma pandemia tão fácil. Hoje, você tem tanto contato com outras culturas, mesmo você tem um aeroporto para transmitir isso. Não, o primeiro caso, o cara veio da Itália, entendeu? O brasileiro que a gente sabe, o cara veio da Itália. Esse cara tá curado porque não foi dito que ele morreu. Então, esse cara podia ser o cara eremita, solitáriozão, foi lá visitar uma filha dele, qualquer coisa que o valha, e ele trouxe pra cá. Claro que não foi só ele, claro. Não, eu sei, ele foi o primeiro a publicamente mostrar os sintomas. Não, isso é lógico. A globalização tem esse efeito. Por exemplo, o estrago que a gripe espanhola fez, um dos grandes motivos foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Exato. Porque você tinha transporte de gente e coisas muito maior do que você tinha antes. E assim, a gripe espanhola, por mais que ela tenha esse nome, a gente não sabe exatamente de onde ela saiu, mas o primeiro... Aparentemente foi no Kansas, nos Estados Unidos. Então, né? Mas esse é o primeiro caso registrado. A gripe espanhola foi numa base militar no Kansas, né? Então, tudo indica que ela veio dos Estados Unidos, né? E ela é de origem pássaro, né? Provavelmente de galinha. Sim, é a gripe aviária. Então, mas eu não sei se a gente pode falar se a gente tem mais contato, sabe, de uma questão de aglomeração hoje ou não. A gente tem mais gente, obviamente, mas... Não. Existe mais comunicação no mundo. Agora, aglomeração dentro de lugar... Pô, eu vou contar, tipo, meu avô morava no vilarejo lá no norte da Espanha. Era uma casa, tinha 2 cômodos, o térreo e o superior. Todo mundo morava lá no quartinho no superior, embaixo no inverno ficavam os animais. Quer mais aglomeração do que isso? Mas em compensação você tem um metrô hoje, né? E cortiço, cara. Você tem cortiço, tem metrô. Mas, cara, Você tem uma estação da Sé, cara. Um espirro na estação da Sé, você infectou, porra, sei lá, 5 mil pessoas, sacou? Mas, porra, nessa época já tinha trem, cara. E o trem ficava lotado também. Não sei, assim, eu acho que teria que ser uma questão mais estatística pra gente saber mesmo os dados, mas é um pouco mais complicado. Mas é uma questão interessante. Vocês lembram que... Lembram, né? Vocês estudaram isso, provavelmente, que a gente teve um presidente brasileiro que morreu, né, de gripe espanhola. E também, se eu não me engano, era o mesmo presidente, que o presidente é o Rodrigues Alves. Sim. Ele foi eleito presidente, depois ele foi, sei lá, prefeito ou governador de São Paulo. Ele estava envolvido naquele lance do guerra da vacina que teve no Rio, não teve? A revolta da vacina. Revolta da vacina. Então ele foi presidente,
fez a vacinação em massa, saiu, voltou, foi eleito pela segunda vez e antes de tomar posse, ele morreu de gripe Espanhola. espanhola. Eu não sei, cara. Essa é uma parte que eu nunca me dediquei muito ao estudo, né, da história do Brasil. Eu não conheço muito. Não, então a gente teve um falecido por isso. Então, Podia ter, mas podia ter um presidente falecido pelo mas a gente COVID, tem quase não. uma revolta da vacina aqui, cara. Eu vi umas carreatinhas do pessoal anti-Covid, com buzinada, essa porra toda. Não, mas ó, depois eu vou falar um pouco da revolta da vacina. Já que vocês levantaram isso, existe um contexto ali, tá? Que não foi tanta ignorância, tanto assim, não foi aquela, essa gente burra que é contra o progresso. Não foi exatamente isso, tá? Tem até um livro, depois eu recomendo o livro, né, que é a Revolta da Vacina do Nicolau Sevicenko. Boa. Certo? Que ele explica um pouco bem essa história. Né? É um excelente livro e é curioso, é um livrinho pequenininho, mas você aprende muito sobre o Brasil. Ou seja, tem mais nuance, né? Não é tão simples assim. Não é simplesmente aquele pessoa anti-progresso e foi atrás disso, né? Não é carreata para abrir o comércio, né? Não, exatamente. O que aparentemente aconteceu, eu li esse livro faz vários anos, tá? Então posso estar falando um pouco, errando alguma coisa. Antes da vacina, que eu acho que era a vacina febre amarela, não lembro. Basicamente tinha tido vários processos, né, de urbanização no Rio de Janeiro e o governo usou de técnicas extremamente cruéis. Né? O Rio de Janeiro provavelmente era a cidade mais insalubre do mundo. A coisa era tão ruim que muitos navios chegavam lá e não permitiam que os marinheiros fossem ao Rio de Janeiro, porque sabiam que os caras iam morrer e ia matar meio mundo dentro do barco, tá? Então era uma coisa bem trágica. E aí entra o Oswaldo Cruz, eles começaram a fazer o processo de urbanização, higienização da cidade, tudo isso. Aí que surge aqui em São Paulo Higienópolis, esses conceitos aí um pouquinho depois disso. E aparentemente, por exemplo, existia uma brutalidade. Então, por exemplo, os caras chegavam assim, queriam ver negócio de rato, tava dando praga, não sei o quê. Entravam nas casas, roubavam as pessoas, estupravam as mulheres e ia embora, entendeu? Era um negócio meio nesse nível o bagulho. Outra coisa, por exemplo, vinha a pessoa, você tá vadiando. Mandava o cara, prendia o cara, mandava pro navio, mandava lá pra Amazônia pra trabalhar na borracha. Uhum. É lógico que a maior parte dessas pessoas morriam. Sim. Certo? E aí quando vieram com a história da vacina, os caras falaram, puta, vai ser mais uma que a gente vai se foder. Aí o pessoal se revoltou, tá? Eu li esse livro já faz uns 15 anos atrás, então os detalhes podem estar errados. Não, né? mas depois você recomenda o nome certinho. Eu tô aqui, abri aqui na internet, eu já recomendo certinho no final. Alguns bairros de São Paulo têm nomes relacionados com doenças, né? Você pega Higienópolis, que você falou isso, e Bexiga também. O bairro do Bexiga tem a ver, Bexiga era o nome que se dava a varíola. Sim. Então o bairro do Bexiga é relacionado com isso. Era o bairro da varíola? Sabe que minha mãe conta, cara, que a varíola é uma coisa que já foi erradicada, né? Mas é uma questão de tempo até aparecer uma nova tipo de varíola, né? Porque ela dá em rebanho de animais. Isso sem contar com o pessoal antivacina que ajuda também nisso, né? Sim, lógico, né? Então, por exemplo, a varíola é um caso muito interessante, né? Minha mãe conta, cara, quando era criança, ela ainda via gente que tinha cicatrizes da varíola. Não, mas, cara, é engraçado. Então a pessoa tinha varíola? E ficava com o corpo cicatriz, assim, tinha um monte de cicatriz, né, cara? Mas é algo próximo da gente, né? Se você ler qualquer coisa da Primeira Guerra Mundial, o tifo foi uma praga na Primeira Guerra Mundial, né? E é transmitido por piolho, né? Só pra gente continuar, então, a gente tá falando sobre consequências, né? A gente deu uma volta agora no passado. A gente tem que pensar o seguinte, além da crise que a gente tem do coronavírus, essa crise pandêmica global, a gente tá tendo isso, a gente tá tendo uma crise de emprego que já tá acontecendo por causa de automação, que vai piorar bastante, a gente pode trabalhar sobre isso, e nós estamos vivendo também uma crise ambiental. Sim. A gente sabe que o aquecimento global foi causado pelos homens, os dados são claros, e o futuro é trágico, sabe? E eu acho que isso, se você juntar todos esses fatos, né, inclusive com a pandemia, quem sabe foi um estopim para isso tudo, isso vai causar uma alteração cultural no comportamento eu não tenho tanta certeza, não. global. Você acha que não? Será os 2 beijinhos de São Paulo? Um beijinho de São Paulo, 2 beijinhos do Rio, 3 beijinhos. Você não continuar dando 3 beijinhos toda vez justamente, que encontrar um parente carioca? Eu queria ver o que vocês acham sobre isso, né? Sobre o quanto... quão a importante minha esperança vai ser isso. A minha esperança é essa. Agora, vai levar alguns anos, porque até a poeira sentar, a gente tá falando, sei lá, 10, 15 anos. Você acha que vai demorar tudo isso? Se a gente for... Vai. Em termos de epidemia, você pode ter certeza, a gente vai ficar em condição de
de isolamento, vai ser variável, o pessoal vai aprender a fazer a coisa, né? Com o tempo. A gente vai aprender a lidar com essa epidemia. Mas a gente vai ter aquela coisa, detectou um caso, fecha aquela região e aí vai. E lembrando que assim, essa é a primeira grande pandemia do século XXI, mas não é a última. Não, provavelmente não. Provavelmente não. Eu acho assim, a minha esperança é essa. Se vai acontecer, o grande problema é o seguinte: todo mundo virou neoliberal até certo ponto. Falar em política hoje em dia virou quase que heresia. E as coisas só mudam com ação política. Mobilização, discussão, por aí vai. Ficar discutindo aqui na internet é legal, é divertido, mas o impacto na sociedade é muito pequeno. Fazer um podcast, então, zero, né? ou até fica neguinho puto e resolve ser contra a vacina, né? Vai saber, né? Tá. Então, assim, tendo impacto tá positivo, beleza. Então, eu acho, assim, eu gostaria que fosse isso. Quando começou essa história do coronavírus aí, começaram a discutir, sei lá, 2 meses atrás, começou a se falar mais, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu era mais otimista. Agora, sei lá, eu tô um pouco mais não tão otimista. Porque não existe mobilização, não existe discussão, não existe organização. E é isso que vai faltar pra gente realmente fazer uma mudança, tá? Agora, algumas coisas a gente pode ter certeza que vão mudar. Por exemplo, essa história de terceirização exacerbada. Ou seja, ninguém fabrica mais nada. Todo mundo só fabrica um componentezinho e alguém monta tudo. Cara, é uma desgraça, porque ninguém consegue fabricar mais nada hoje. Como as rotas comerciais estão paradas, até certo ponto, então você quer fabricar o carro lá, mas não chega aquela peça. Parou, você vai parar com a Mas, linha de Paulo, produção. você não acha que isso pode, de repente, incentivar uma revolução técnica, até na parte de impressoras 3D e coisas do tipo? Com certeza. Né, com certeza. Agora, a impressora 3D, ele é muito bom para prototipar algumas coisas. Fabricar, esquece. Entendi. É muito caro, é muito demorado, entendeu? Então você quer fazer um copinho de plástico, você vai lá, você imprime lá, mas vai sair 1000 vezes mais caro do que você fazer uma técnica tradicional. Mas você acha que é mais caro por enquanto, ou isso vai ficar mais barato no futuro? Não, vai ficar mais barato, mas continua a produção em massa. Ganha, né? O Fordismo não vai sempre. Entendi. Vai sempre ganhar. Boa, saquei. Tá? A não ser que se descubra uma puta de uma técnica aí, né? Pode ser, né? Mas não acho que vai ser isso tão cedo. Mas aí que você falou, Tá. né? Eu acho que uma das coisas que voltou à discussão é a questão da renda básica universal. Né? Assim, como as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem sair de casa, voltou-se em voga essa ideia de discutir-se a possibilidade dessa renda. Eu acho super interessante, eu acho que eu não vejo. Concordo. E eu não vejo, assim, a longo prazo, se você quiser ter uma sociedade saudável, principalmente com a questão da automação, que não é a automação como a gente conhece, né? A automação inteligente, né? Que vai ser devastadora para a questão de empregos, né? Por exemplo, você pega os carros que andam sozinho, entrega, tudo isso vai desaparecer. Sim. A renda básica universal, no meu ponto de vista, ela vai ser essencial se você quiser ter como diria, um welfare state, né? Eu estado acho de que a questão mínimo da automação- de bem-estar social. Eu acho que a questão da automação, em geral, e isso aqui, a pandemia vai acelerar esse processo, a gente está num momento que a gente vai ter que escolher o nosso futuro, de certo modo. A gente vai virar uma utopia, entre aspas, ou uma distopia, sem aspas, tá? Onde é cada um por si, todo mundo se fodendo. Que era para onde a gente estava caminhando. Então, a mentalidade, talvez, com essa pandemia, mude por isso. A vantagem da renda universal... Paulo, seria bom a gente explicar um pouco o que é isso, rapidamente, só para deixar claro. Tá, a renda universal é uma ideia que tem circulado pelo mundo aí já faz uns 20, 30 anos já. Aqui no Brasil, quem tem proposto muito isso também já faz 20 anos é o Eduardo Suplicy, certo? E a ideia básica, o que é? Cada cidadão vai ter direito a uma certa renda todo mês. Isso, você Independente se produz ou não, né? Isso, é incondicional. Independente se produz ou não. É incondicional, você recebe. Exatamente. A vantagem disso em relação aos outros tipos de ajuda do governo, coisa assim, é a seguinte, cara, não tem burocracia, todo mundo recebe, então não tem fraude, né? Tá lá, você recebe tua graninha, acabou. O cara é bilionário, não, ele não precisa receber, foda-se, cobra mais imposto do cara, entendeu? Ele vai receber também, tá? Então, é a desburocratização. E acabou, né? Acabou. É lógico que questão de valor, qual que é o valor ótimo, não sei o quê, vai ter que ser discutido. E outra, e quanto que a gente pode pagar também, né? Também nunca vai fugir disso. Certo? Então, se tivesse eu acho assim, uma renda mínima que a pessoa consiga sobreviver, ela é muito positiva, até para o aspecto capitalista. Quer dizer,
se você sabe que você não vai morrer de fome, você pode arriscar mais. Claro, você pode arriscar mais, você consome mais, né? Você vai pro supérfluo. Você consome mais e pode... Não, mas a questão do arriscar é o seguinte. O pessoal gosta tanto de empreendedorismo, falam tanto de empreendedorismo por aí, que aqui no que a gente tem no Brasil é o empreendedorismo da miséria. Ou seja, o cara não tem opção, não consegue arranjar uma coisa, então ele vira um empreendedor, compra chocolate no lugar e vende no metrô, né? Mas em geral, um processo de renda mínima, se você tiver, por exemplo, saúde garantida, educação para os teus filhos garantidos, porra, eu tive uma ideia, vou tentar fazer essa ideia. Você sabe, a coisa vai ficar ruim, mas não vai destruir minha família. Você sabe que o brasileiro é o povo líder mundial em economia informal por necessidade, né? Empreendedorismo por necessidade. Nós somos líderes mundiais e, inclusive... Isso tem um nome para isso, né? Tem um outro nome que é mais honesto para isso, né? Se chama miséria. Exato. Vocês viram que... Bom, claro que vocês viram que o governo vai dar um auxílio para todo mundo que estiver em situação baixa, agora que estiver sendo prejudicado por causa de falta de trabalhar, enfim. E aí, teve um grande problema no começo, que todo mundo se cadastrou, quem precisava se cadastrou lá no aplicativo, no site, enfim. E a desculpa do governo foi, cara, a gente não entregou a grana porque a gente precisava saber o tamanho das pessoas. E viu que 50 milhões de brasileiros estão nessa condição, ou seja, 25% da população está extremamente fodida. E aí, só agora, por causa de uma pandemia, os caras foram à televisão, que é o meio de massa, admitir. Eu tô vendo governadores falando assim, tá uma merda mesmo, uma bosta, a gente não tem condições. Aí ficou pensando, caralho, filha da puta, tu não é um governador da caralho? Agora que teve a pandemia, você tá admitindo que você não tem condições de tratar as pessoas, que o seu sistema de saúde, seu sistema funerário é ridículo? Isso é uma das mudanças que eu acho que, se a gente souber tratar isso direito, a gente vai ter. As pessoas saberem quão fodidas elas estão. Ou o país admitir quão fodidos os cidadãos estão. Olha, isso aí com certeza. Uma coisa que a gente precisa reconhecer, né? Com aquelas leis de responsabilidade fiscal, por exemplo, então, e outras leis que já foram aprovadas aí ao longo das últimas décadas. Então, o que acontece? Na parte econômica, infelizmente, os governos estaduais e prefeitos não têm muito o que fazer. Eles não podem mais emitir dívida pública. O único que pode fazer isso é o governo federal. Então, o governo tem a grana que ele tem. Se não der para gastar, ele não pode fazer muita coisa. É lógico que joga o dinheiro muito fora, tem um monte de porcaria, mas assim, fundamentalmente isso, legalmente no Brasil é impossível governos e prefeituras fazerem algo. Educação, cara, aí tem uma coisa, por exemplo, né, diz que assim, uma coisa que eu tava lendo aí, que o Brasil tem uma per capita, questão de leitos de UTI, até que é relativamente alto. Agora, por que ele tem isso aí? Por que tem muita coisa per capita? Né? É muito leito de UTI per capita comparado com países semelhantes, sabe? Porque, cara, a gente tem muita gente se matando no trânsito e se matando com tiro e faca. Né? Que foda. Ou seja, tem uma necessidade e criou uma infraestrutura. Vamos imaginar que a gente resolvesse esse problema de violência no trânsito e violência assassinatos, né? Porra, você tem alguma dúvida que os caras iam fechar a UTI? E aí a coisa seria bem pior. E aí entra aquela questão que eu tava falando no começo, o neoliberalismo. Porra, você vai investir em algo que você não vai usar? Ou que você vai usar uma vez a cada... Teve uma pandemia em 1918 e teve uma pandemia em 2020. A cada 100 anos? Será que vale a pena? Tá? Essas são questões que a sociedade precisa decidir. Eu não tenho resposta para isso. Agora, não tenha dúvida de uma coisa. O pessoal que estava querendo, no Brasil isso estava forte, desmontar o SUS... Então, eles estão quietinhos agora, né? Lógico, né? Óbvio. Um sistema público de saúde forte faz uma puta diferença nessas horas. Tanto que é um dos problemas que os Estados Unidos teve. Quem tem um sistema de saúde forte no mundo? Público. Não, o que acontece nos Estados Unidos? O cara fica doente, sabe que tá doente, ele sabe, porra, se eu for lá e for testado, já vai me custar todas as economias que eu tenho. Isso é um cara que tá bem. Certo? Isso, um cara que tá bem. Todas as economias que eu tenho. E se eu ficar doente, acabou, cara. Minha vida acabou, vou ter que vender minha casa. Isso se você né? tem uma casa para então, vender. O cara não fica doente. Ele não vai pro hospital, ele fica lá em casa. Se você tem uma casa para vender, se você for fudido, você tá literalmente fudido, acabou. Você não tem como pagar tratamento.
Acabou, cara. Acabou. Entendeu? Você vai sair endividado, sei lá, $100 mil, $200 mil de dívida. Isso leva a uma outra... Então eu acho assim, a saúde vai mudar bastante, eu acho. Eu acho que o SUS vai ganhar um fôlego novo. Quando a gente recuperar. Isso é bom. Eu acho muito bom. Porque é aquela coisa, cara, enquanto é câncer, se eu fico doente, cara, pra você, se você não gosta de mim, entendeu? Cara, que se foda, não é problema meu, certo? Mas quando eu fico com uma epidemia dessa, ou uma pandemia, ou qualquer coisa do tipo, cara, eu fico doente, você vai ficar doente. Então é do teu interesse que eu seja tratado. Exatamente, porque a água bate na bunda, né, velho? Isso foi a varíola, por exemplo. Os países que conseguiram a vacina na época, eles usaram a vacina. Só que eles entenderam que, cara, os países que não tinham condições de ter a vacina estavam fudendo os que tinham. Porque é uma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Os Sim. países que tinham os países com dinheiro, eles se juntaram e começaram a bancar vacina para países que jamais teriam condições de fazer isso para poder se proteger. Por isso que hoje a varíola só existe no Não, tubo a de varíola ensaio. foi erradicada. Então, exatamente, a varíola, ela existe hoje no tubo de ensaio, não existe mais Exatamente. circulando. Exatamente. Porque houve essa movimentação mundial de países que já estavam imunizados para poder fazer com que os outros não tivessem. Porra, cara, do jeito que o mundo tá com azar, alguém vai derrubar esse tubo de ensaio, hein, cara? Exatamente. Então, uma das coisas que me assusta um pouco, já é uma tendência que já tem acontecido pré-crise, pré-pandemia, é esse recrudescimento desses movimentos nacionalistas e xenófobos, né? Esse ultranacionalismo exacerbado. E numa crise dessa, ademais você pensa, como o André falou, mas o vírus veio da Itália, né? O venezuelano tá infectado, tem que fechar, sabe, fronteira para não entrar gente infectada. Eu tenho um medo de que isso cresça mais. Olha, isso você tá na discussão certa. O pessoal gosta de fazer muita analogia, né? Então tem muita gente falando que isso aqui é como se fosse uma guerra mundial. E no começo, uns 2 meses atrás, quando eu comecei a pensar mais sério sobre esse assunto, eu achava, pô, isso aqui realmente tem vários aspectos parecidos com uma guerra. Agora, eu tô com medo de que isso aqui seja, fazendo analogia, e a gente sabe que a analogia sempre tem seus problemas. A minha pergunta é, a gente tá na crise de 29 ou na Segunda Guerra Mundial? Eu tô começando a achar que a gente tá na crise de 29. Cara, eu concordo com você. Eu concordo plenamente com você. Entendeu? E é por isso que eu tô falando que isso aqui, a poeira só vai sentar daqui a uns 10, 15 anos. Não tenho certeza ainda. A crise tá começando, ou seja, é o apocalipse em câmera lenta mesmo, ou seja, não é... Ela tá começando. As ramificações disso, por efeitos econômicos, sociais, por aí, ainda estão por vir, né? Por exemplo, você quer ver um negócio? É um negócio assim... Os Estados Unidos criou o nome dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quer queira, quer não, ele tem um puta no respeito... Tinha um puta no respeito no mundo. E esse respeito foi em grande parte criado na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, porra, eles ajudaram... Eles derrotaram os fascistas, né? Não só Aí isso. você faz Lenin chorar. Não, quem derrotou, na verdade, muito mais foram Soviéticos. o Stalin, né? Mas Os soviéticos, certo? Não, mas não é isso. Por exemplo, cara, eles fizeram a guerra, quer dizer, eles forneceram equipamento, comida, remédio pros russos, cara, entendeu? Forneceram isso pro meio mundo. Então eles foram vistos, assim, como uma força pro bem. Agora, compara a atuação dos Estados Unidos hoje. A gente tá vendo um negócio, quer dizer, é o quê? É pirataria, roubar a coisa que tá... Ou seja, um paiseco de merda, Brasil compra alguma coisa, os caras interceptam o negócio no meio e roubam as coisas. Eles estão aumentando sanções econômicas contra a Venezuela, contra o Irã. Porra, num momento como esse... É foda, né? E por outro lado, você vê a China, tá mandando... A China e a Rússia, né? Tá mandando avião com suprimentos, com gente. Cuba, mandando um médico por aí pelo mundo. Então eles estão cumprindo o papel que os Estados Unidos teve na Segunda Guerra Mundial. E que deu muito da moral e do respeito. E realmente, assim... espalhou ideologia pelo mundo, né, com isso. Hoje eles estão fazendo o quê, cara? Espalhando mentira, né? Agora tá com a história do tomar água sanitária, né, pra matar o... Não, ele falou... a última do Trump foi de injetar desinfetante no pulmão, né, um negócio assim. tomar água sanitária, né? É isso, é umas porra assim, né? Não, tudo bem que ele... Vai, não vamos ser tão duro. Ele falou assim pros médicos pensarem a respeito, vai. Mas tudo bem. Bom, É o foda-se. presidente falando, pense a respeito sobre... No nosso Mas, caso, assim, tá caso, o verbo pensar e a palavra presidente não combinam muito, mas tudo bem. Né? Mas assim, o que eu acho que está acontecendo é a China está assumindo esse papel com todos os seus defeitos,
com todos os seus problemas, está assumindo esse papel de tentar ajudar o mundo. E os Estados Unidos tentando atrapalhar. Quer dizer, eu não sei se vocês estão acompanhando, tá? Eles estão ameaçando o Irã de guerra agora. No meio dessa merda, a gente tá quase acontecendo uma guerra entre Estados Unidos e Irã, né? Não estão atrás do Maduro agora? Parece que tem destroyers americanos. Também. Né? Ninguém tá dizendo que Irã é bonzinho, que China é bonzinho, não é isso. Mas não é a hora. Mas né? será que esse é o momento de... Não é, esse é o momento desse discurso belicista? Então, e aí você viu a China mandando avião pra um monte de lugar aí, mandando gente, mandando equipamento. A China tá hoje fazendo o papel que os Estados Unidos teve na Segunda Guerra Mundial. Quanto isso vai durar? Qual vai ser o impacto disso? Veremos, É uma boa pergunta. Mas eu acho que isso faz parte desse shift de poder global. Veremos. Né? Os Estados Unidos foi durante muito tempo, Sim. depois da Guerra Fria principalmente, né, único grande poder hegemônico global. E agora, não na questão bélica, porque eu acho que questão... Não, mesmo antes da Guerra Fria. Não, tudo bem, mas eu acho que assim, na questão bélica, os Estados Unidos ainda ele é hegemônico. Só que de questão até de impacto cultural, sabe? A Rússia, a China, você vê outros blocos tendo impactos mais interessantes nesse sentido, né? Vamos ver, né? Acho que agora só com o tempo pra gente saber o que vai rolar. Então, só uma coisa aqui, que eu escutei num outro podcast, que eu achei interessante, né? Tem muita gente trabalhando em casa, né? E isso eu acho que vai ser, como a gente falou, a questão da academia, assim, são coisas que vão ser mantidas, né? É muito mais barato você manter o seu funcionário em casa do que você alugar ou comprar um prédio, um andar, ou o que seja, para manter a sua empresa. Uma das coisas que se discute, que talvez ocorra depois da recuperação da Covid, é essa desocupação predial. Eu concordo. Né? Você vai ter uma série de prédios que você não, assim, vão estar desocupados, você não vai ter como alugar isso. E o que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam? É mais um ponto na crise, né? Por um lado, aquela coisa, eu vou falar pessoalmente, eu trabalho num laboratório. Então tem coisa, o laboratório é grande, então é um túnel de vento, é coisa gigantesca que não dá pra fazer em casa. Mas o meu trabalho no túnel de vento, ele é 10% do meu tempo. O resto, boa parte disso eu podia fazer em casa. Isso porque eu tô falando, eu tenho um trabalho que envolve infraestrutura própria, não sei o quê. Agora, o pessoal que tem boa parte de escritório, por que o cara não pode fazer em casa? Trabalho de escritório, não sei o quê. Então isso com certeza vai mudar, tá? Isso vai ter um impacto grande na crise também, né? Porque, cara, tem muita gente... crise imobiliária vai ser forte com isso. E não só isso. Agora, ninguém trabalhando em casa, vai ser um momento de reavaliar, olha, será que eu preciso desse cara ou não? Então vai ter muita gente que vai acabar perdendo emprego nisso também. E você pensa a questão dessa mudança. Da desocupação predial, o segurança, a faxineira, a copeira. Faxineira, lógico. Restaurante, cara. Acabou. Restaurante... Vai na Paulista num dia de semana, entendeu? Toda aquela gente precisa comer, certo? Então você tem um monte de restaurantezinhos de tudo quanto é nível, desde do Marmitex até o restaurante de luxo, que vive desse movimento. Reduziu 30% o movimento lá, fecha 30% desses restaurantes. Aliás, o PF, pra mim, eu sou um defensor total do PF. Eu acho que é uma instituição, assim, por mais que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou nascido em Brasília, mas eu acho que o PF o paulista é uma instituição que tem que ser defendida. Não, isso aí tem que ser defendido até o último homem, cara. Com certeza, cara. Isso aí, a gente pega uma bandeira, cara, e não bater panela, mas a bandeira, arma na rua pra defender o PF, cara. Eu sou fã do PF de São Paulo. Primeiro lugar, não, eu também sou. Vai no restaurante, você sabe, se não serve PF, já sabe que é coisa... Ou é horrível, ou é coisa de riquinho, né, burguês. Se tem PF, você sabe você vai ver qual que é a qualidade de PF e o preço. Aí que é o melhor jeito de se analisar um restaurante. E mesmo que você não pegue aquele PF do dia, vai ter aquele contra filé. Vai ter o contra com fritas, né? Isso, porra, sensacional. Posso botar um outro ponto de discussão? Manda ver. Lógico, cara. Por favor. O pro bono. Pro bono. Pô, a pro bono é uma expressão que é muito usada por advogados, por juristas e tal. Tem muitos deles que usam o seu tempo, a sua experiência, a sua expertise para legislar não, para atuar em causa social. Ou seja, não ver o lucro e utilizar tudo que você aprendeu para poder melhorar ou ajudar um ou outro. A gente está na
no mês, no período de pro bono. As pessoas estão, e as empresas estão cada vez mais dando, e aí um grande aspas aqui, de graça seu serviço. Estão abonando os seus lucros, estão oferecendo, você vê, cursos online. Todo mundo tá dando de graça. Até os artistas estão cantando no Multishow gratuitamente, de forma aberta, essas coisas. E enchendo a cara. E também, mas isso é importante, quem não tá, quem não deve, A quem não gente tá pode, agora, né, então. é problema. Aí é o seguinte, sempre pudemos fazer isso. Sempre nós pudemos fazer isso. E nunca fizemos. Eu tô generalizando, tá? E aí? Isso é um legado? Isso vai continuar? Ou a partir do momento que tiver controlada essa situação, as pessoas vão voltar a cobrar serviços que não estão cobrando hoje. Eu entendo que todo mundo precisa reagir, ninguém fica... Mano, você tem um monte de gente aí, ó, um monte de empresa, que é aquela coisa, né, eles sabem que uma hora vai acabar essa merda, eles vão ter que estar aí. E bem ou mal, eles estão pagando gente, deve estar mandando um monte de gente embora, mas estão pagando gente. Tem que pôr esses caras pra fazer uma coisa, então pelo menos faz propaganda, entendeu? Mas, cara, eu realmente espero que, por bem ou por mal, a gente tem visto alguns exemplos de altruísmo, sabe? De pessoas se ajudando, comunidade, sabe? Realmente voltando a ter um senso de comunidade. Eu espero que isso continue, sabe? Se vai ser um legado, não sei, mas eu espero que continue. Eu não sei, não tem como dizer. Continue, eu espero que continue. Não tem como dizer. Mas se vai ser ou não, sabe? Só o futuro vai dizer. Concordo. Eu queria perguntar pra você, Thiago. Diga aí. Que você trabalha com educação, né? Cara, educação, vai mudar coisa pra caramba com essa história de educação. Eu tenho minha sobrinha de 4 anos, tá tendo aula de ensino à distância. Eu tenho colegas meus, professores da USP, dando aula ensino à distância. Então, aí eu acho que isso volta à questão que eu estava falando da revolução digital. Digitalização. Né? Eu acho que ainda não é o grande turn, né? Não é o, para usar um termo bem clichê, não é a grande quebra de paradigma que a gente vai ter agora com a educação. Acabando a pandemia, voltando à situação normal, as aulas voltarão a ser como elas eram antes. Sim. Né? Não vai mudar muita coisa. O que vai ser, na minha opinião... Mas esses open English da vida, cara, não, entendeu? Eles têm seu não papel. Vão crescer com isso? Talvez, eu não sei dizer. Eles têm seu papel, né? O EAD, ele tem seu papel e ele é essencial. Só que eu acho que acabando a pandemia, principalmente em educação infantil, vai voltar como era antes. Não, educação infantil não tenho dúvida, porque o primeiro, mais do que ensinar as crianças, para a maioria das pessoas por aí, é tirar elas de casa para os pais poderem trabalhar. Né? Na verdade é uma creche. Colônia de férias, né? Tipo creche. Colônia de férias, você bota a criança para ficar longe do pai. Exatamente. Mas, assim, eu acho isso. A grande revolução que você vai ter em educação vai ser ligada à questão de inteligência artificial, sabe? Quando você tiver um tutor digital inteligente que consiga te guiar na educação. Então, até vou recomendar depois, tem um vídeo muito interessante sobre isso. Não é pra agora, né? Acho que isso aí ainda tem uns 10, 15 anos, até 20 anos antes que você tenha esse tipo de tecnologia. Né? Então, acho que não vai mudar tanto pra gente. Né? Daqui a pouco volta ao normal. Acho que esse tipo de tecnologia é quase aquela coisa lá, inteligência artificial humana, né? Ou seja, mais ou menos. Você não precisa ser tão sofisticada. Você precisa de algo que analise como você está aprendendo e te indicar para aquilo que você é bom e sabe explorar as suas capacidades. Bom, mas de maneira personalizada, jeito, sabe? Porque assim, um dos problemas que a gente tem com a educação hoje é isso. Essa massificação da educação, ela deixa a educação muito pouco pessoal. E o ensino é uma coisa muito individual. A maneira que eu aprendo é diferente da sua, né? Então, a partir do momento que você tiver as esse suas tipo dificuldades são diferentes das Exatamente, minhas, né? Então, você numa sala de aula, por exemplo, você vai ter para 30% dos alunos aquele assunto... O que funciona para você não funciona para mim. Exatamente, para 30% dos alunos aquele assunto vai estar muito chato, porque eles já entenderam. Para 30% dos alunos vai estar muito difícil. Maçante. Né? Porque eles não estão entendendo o que está acontecendo, porque eles falta alguma coisa para eles ainda. E pro resto, tá ok. Então, isso, claro, esses números eu tiro da cabeça aqui, mas ela é muito ineficiente, né? A maneira como isso funciona. O shift da educação ainda não rolou. A grande revolução educacional depende de tecnologia, que a gente não tem ainda. Sobre o pro bono, vou falar mais uma coisa aqui, que eu acho que nem é pro bono isso. Cara, a gente para de perceber
porque a nossa vida é corrida e tem um propósito, que quantas pessoas dependem da gente, e também dosar, não é porque tá todo mundo fudido que você tá mais ou menos fudido que os outros. Eu vou dar 2 exemplos, tá? A faxineira aqui de casa, que sempre foi ponta firme do caralho, sempre trabalhou bem pra caralho aqui, agora ela não pode vir aqui. Que é o seguinte, pô, faxineira, cara, eu pago a mina pra ela limpar minha casa e tal. Agora, só que é o seguinte, ela depende das pessoas que deixam ela entrar em casa. A gente não deixa mais ela entrar aqui em casa. Eu dependo do salário que eu recebo. Só que o meu salário continua. Então, cara, no momento que ela tá fodida porque eu quero o serviço dela, mas eu não posso usufruir do serviço dela, eu decidi não parar de pagar. Eu tô mesmo pagando que ela não venha. Eu tô falando pra ela não vir. Aí, outra coisa. E aí eu tô pensando nela, eu tô pensando em mim também. Lógico. Tá? Só que antes eu só pensava em mim. Foda-se se tá chovendo, ela vem de moto da caralhas e vem aqui limpar minha casa. Outra coisa. Porra, a escola da minha filha é uma escola de bairro. Não é uma puta grande instituição, enfim. E não sei se fosse o contrário, eu estaria tomando uma outra atitude. Tem um monte de pessoas pedindo um abatimento na mensalidade das escolas para poder, porque os filhos realmente não estão lá estudando, tem o lance da merenda, essas coisas. Entendo todos, tá? No meu caso, continuamos pagando. Independente de tal ou não estar usufruindo, sempre serviu muito bem a gente. E como eu não tive nenhum decréscimo no salário que eu recebo, já era uma grana que eu estava contando investir na educação da minha filha. E eu continuo pagando. Não é porque eu sou bonzão, não. É porque é só você olhar pro lado, caralho. Porque essas pessoas que dependem da gente presencialmente, ou os serviços são atrelados a algo imediato, não estão podendo fazer isso. Não estão podendo prestar os seus serviços. Estão lá, mas não podem. E aí é o lance que... Por isso que eu falei no começo de pro bono. Não é o meu pro bono. É o pro bono das pessoas quando elas não podem mais fazer o que elas faziam de forma, e eu volto ao termo, offline. Então, certo ou errado, é uma atitude que eu estou tomando, e eu acredito que isso é algo que para mim é legado. Quando ela tiver ou não tiver, no caso da faxineira, um problema e não puder vir ou não vir, talvez repense em pedir para compensar ou cortar isso. Porra, se a crise não me afetou financeiramente, hoje, por que eu tenho que repassar essa cadeia para pessoas que realmente a crise afetou? Ele fez um ponto muito bom mesmo. O problema aqui é o seguinte, é que aqui no Brasil, a gente não tem... Existe muita informalidade. Então, ela foi lá e me agradeceu. Não, porra, eu não tem que agradecer. Eu não fiz nada além da minha obrigação moral. Exatamente, Paulo. Esse é o certo? Ponto. É esse que é o ponto, cara. Entendeu? Porque eu tenho direito de não fazer, é legal, certo? Porra, não é assim, cara. Não é assim, meu. Mas eu acho que volta... É lógico. Volta a questão do altruísmo, né? Que a gente tem que torcer que seja algo que fique, né? Fique como legado, né? Eu sei. Isso aí se vai ficar, sei lá, cara, as pessoas são muito egoístas, vamos ver se isso desperta as pessoas, né? Mas assim, porra, cara, enquanto eu puder pagar, eu vou pagar, cara. Eu falei pra ela, olha, enquanto eu tiver recebendo, você vai receber de mim. Exatamente. Né? Agora, lógico, se chegar um momento eu parar de receber, ou receber a menos, aí eu vou ter que dar uma pensada, né? Porque eu não sou rico. Exatamente. Não, mas é esse acordo que eu acho que é um legado, sabe? Tomara, cara, tomara. Esse é um acordo. Tomara. Esse agora, acordo de... E é isso que eu acho que as pessoas não percebem. Por exemplo, o pessoal que tá falando tem que reativar a economia. Cara, a economia já foi pro saco. Não tem assim... independente do que acontecer... Se de repente Deus estalar o dedo e sumir com o corona, entendeu? Cara, já foi pro saco. O estrago já foi feito, já interrompeu toda a linha de produção, toda a distribuição, já foi, entendeu? Então assim, a gente tem a lógica econômica mudou. Pelo menos no futuro imediato, ela tem que ser outra. Preservar a vida e fazer as pessoas sobreviver da melhor o que a gente vai ver os impactos a longo prazo disso, né? A gente não sabe ainda. Exatamente, que a gente não sabe. Exatamente. E falando a longo prazo, só um último ponto aqui, né? Pra gente, já tá ficando bem longa a conversa. E o carnaval, como é que fica?
Ano que vem já era, cara. Pelos próximos 2, 3 anos, com certeza não vai ter nada. Cara, se não tiver Sim, carnaval, não é pra ter. se não tiver carnaval, a galera se mata, cara. Não tem como. Mas aí, Januzzi, aí eu vou te falar Talvez uma parada. elas usem essa energia pra alguma coisa mais útil, talvez, né? Vai Eu saber. acho que não, cara. Não sei. Mas, ó, Eu acho que não, Não, cara, já era. Porque é o seguinte, esse negócio, enquanto não vier uma vacina boa e que dê pra todo mundo tomar, entendeu? Que vai levar anos, certo? Eu acho. Tá? Enquanto não vier isso, cara, a gente tá sempre com perigo disso retornar. Vai ter ondas, e aí vai ter controle local. Então você pega lá, tal bairro, tal cidade pegou. Isola a cidade, aumenta a quarentena, reduz. Vai ser. A forma exata a gente não sabe ainda. Mas é isso que vai acontecendo pelos próximos 5 anos. Aham. Tá? Ô, Januzzi, então, eu posso não falar do carnaval, cara, posso não saber. Mas eu já te falo de uma data hiper importante que tá próxima e que eu já tô começando a pensar nisso. O aniversário da minha filha, por exemplo, que é em julho. Cara, a gente tá agora beirando maio, eu tenho mais 2 meses pra essa data e espero que daqui a 2 meses essa data, essa pandemia dê uma suavizada. Espero, coração mesmo. Só que é o seguinte, mesmo que acabou a pandemia, pronto, acabou, galera, beleza, acabou o isolamento social, vamos embora todo mundo trabalhar, estudar e tudo. E eu não vou ter, não sei se eu vou ter coragem, estamos conversando sobre isso, de fazer uma festa para minha filha daqui a 2 meses, onde as pessoas e as crianças vão ficar se abraçando, cutucando nariz, esfregando na cara do coleguinha. Então, você tá falando de carnaval lá pra Fevereiro, ano que vem. 8, 10 meses, eu já tô pensando que, mano, o aniversário da minha não filha... vai ter, cara. Não vai ter. Vai ser um bolinho com a família. Vai ser um bolinho com a família. Testada e eventualmente, acabou. Entendeu? Vai ser isso, certo? O que vai acontecer é o seguinte, eu acho que e os governos precisavam fazer isso rápido. Independente da situação que tiver, tá, o pico da pandemia, não tá subindo, todo mundo usar máscara na hora que sair de casa, que é para reduzir contaminação. Isso aí é essencial. Agora, as outras coisas, normalmente, a gente vai aprender como fazer. Eu acho que vai ser coisas do tipo, testar bastante, tá? Então ter testes aleatórios e... neguinho entrou no lugar, tá com febre, separa o cara, já vai fazer teste mais profundo no cara, vê onde é que ele mora, pega todo mundo que mora lá no mesmo apartamento e até o mesmo prédio, já analisa, já faz separa também, isola, alguma coisa assim. Vai ter que ser feito isso. Isso aí é inevitável, eu acho. Então, eu acho que é isso então aí. talvez teremos um impacto sociocultural muito forte, né, cara? Fortíssimo, Mas fortíssimo. no Brasil, né, Então, que e é uma... as festas populares Não. são muito presentes pra gente, né, como o Carnaval, São João, ou o que seja. Não, e é uma pena, porque aqui em São Paulo, pelo menos, né, cara, a gente teve uma verdadeira revolução no Carnaval, né? O Carnaval de rua, o Carnaval em geral, as pessoas saíam de São Paulo, cara. Até 10 anos atrás. Não é só aqui isso, né? Não é só em São Paulo. Mas é que em São Paulo passou de ser um lugar onde as pessoas evitavam no Carnaval para ser um lugar que as pessoas vêm de longe. Esse movimento começou no Rio. Sim, mas hoje São Paulo é o maior carnaval do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Senhores, algo mais? Bom, eu acho que por aí tá legal, já temos 1h30 conversando. 1h30 mais ou menos. Por aí. Falando coisa pra caralho. Bom, beleza. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Algumas recomendações, indicações culturais pra gente aproveitar essa pandemia. Quem quer começar? Eu posso começar. Começa aí. Independente de indicação cultural ou não, o assunto é esse. Pra mim, o que eu indico pra vocês? Parem de toda hora se informar sobre isso. A gente começou esse episódio falando sobre... Não vamos dar números, porque esses números vão ser irrelevantes. Cara, não adianta ficar com a televisão, a internet ligada toda hora, tentando entender ou absorver mais informação. Eu indico isso pra vocês pega um momento do dia, ou 2 momentos do dia, se atualizem e, cara, o resto é cuidar da sanidade. Porque se a gente ficar o dia inteiro só ouvindo sobre isso, a gente vai o dia inteiro ficar só ouvindo sobre isso. Sobre isso ou sobre a crise do governo, né? Sobre isso, sexta-feira teve a sexta-feira
que a gente Sexta-feira teve. Santa. Nossa, do santo, dizendo que não é santo, outro dizendo que não é santo, é Judas, é Jesus, é um caralho. Minha dica é essa, galera. Para 2 momentos por dia para isso. O resto foca no seu dia, no que você tem para fazer, no que você quer fazer e pensa mais em você. Boa. E você, Thiago? Cara, tem uma dica aqui que é um jogo de tabuleiro, que chama-se Pandemic. E que ele é justamente sobre isso, né? Sobre os jogadores têm que conter uma crise pandêmica mundial, né? É um jogo de tabuleiro bem interessante, tem vários spin-offs, tem várias continuações dele, né? Ele tem versão brasileira, tem versão em português, né? Eu acho que é a Galápagos que faz. E é um jogo bem interessante, né? Não é tão barato, mas vale a pena. E eu acho que tem versão online também, né? Porque para jogar jogo de tabuleiro agora, só se for com a sua família em casa. Né? Mas é um jogo bacana, o Pandemic, é bem legal. E tem mais uma, que é um canal de YouTube, que é em inglês, mas ele é muito bom, que é o CGP Grey, que é um professor também, que ele é basicamente sobre educação, né? Ele aborda vários temas, só que um dos vídeos específicos é sobre o assunto de educação que a gente falou, que é o Digital Aristotle, né? Que é o Aristóteles digital, que é justamente uma ideia de como você ter um tutor de inteligência artificial que vai ser provavelmente que vai ser o shift na educação, né? Vai ser o próximo grande ponto. E é isso aí, então o joguinho e o canal. Bom, eu tenho 2 livros. O primeiro é e entra bem naquela discussão que o Thiago comentou do por que espalhou doença, europeu espalhou doença para cá e o impacto dos nativos americanos não foi o mesmo na Europa. E ele tenta justificar isso de algum jeito, né? Que é o livro Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Tá? É um livro bem legal, né? O pessoal critica um pouco porque é um pouco meio cientifista, né? Mas ele traz muita informação, traz uma análise bem interessante, né? Um outro livro que eu quero recomendar, aquele que também já comentei antes, que é A Revolta da Vacina, certo? Que é o Nicolau Sevicenko. É um livrinho curtinho, pequenininho, baratinho, tá? Você lê 2, 3 horas e ele é muito rico sobre história do Brasil na virada do século XIX para o século XX e trata um pouco dessa questão da vacina, né? Porque a revolta da vacina, em muitos círculos aqui no Brasil, é tratado como assim, um exemplo da ignorância do povo brasileiro. E você vê, esse livro mostra que, sim, tem ignorância, lógico, ninguém tá, mas é um pouco mais complicado do que isso. Inclusive você falou sobre a questão da pandemia, como essas pestes se alastram. Esse canal que eu passei também tem um vídeo sobre isso. Justamente do que eu falei, né? Por que os europeus não foram infectados com pragas americanas, né? Necessariamente. Beleza então, galera. Algo mais? Por mim é isso aí, senhores. É isso aí. Um episódio extraordinário, diferente do que a gente faz normalmente, mas muito bom. Então, um bom domingo para vocês, senhores. Um abraço aí. Um abraço. Valeu, senhores, fiquem em casa. Tchau, tchau.